Bikur Cholim, visitar os doentes, é uma mitzvah muito especial. Assista ao shiur e aprenda a origem da Torá, o que significa, qual é o poder desse preceito tão bonito. Depois, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar na Torá por aí. Se conta uma vez, tinha um jovem que ele era bobinho, não entendia muito do que é viver em comunidade. Então ele foi num bar mitzvah e a mãe notou que ele estava sentado no canto, triste, não sabia o que fazer. A mãe chamou ele assim de lado e falou: olha, meu filho, quando você vai num lugar que está todo mundo em volta de uma pessoa, saiba que isso é um bar mitzvah, então você tem que ir, falar mazal para todo mundo e se alegrar. Então o menino foi e cumprimentou todo mundo, e ele saiu muito feliz, porque ele conseguiu se enturmar. No dia seguinte, ele foi chamado para completar minyan no cemitério. Então, ele foi lá. E o que ele viu? Em Israel, não se usa caixões. Então, ele viu uma pessoa no meio, e muita gente em volta, então ele começou, que nem ontem. Mas um tão, que alegria, que felicidade. No mesmo momento, mandaram o menino embora. Você está maluco? O que você está fazendo? Coisa triste. Quando a mãe viu ele chateado, ela falou: não, deixa eu te explicar. Quando a pessoa que está no meio está em pé, isso quer dizer que é uma alegria, uma simcha. Quando ele está deitado, quer dizer que é um enterro. Então você tem que falar que as portas do paraíso se abram para ele, que Hashem o receba e prestar condolências para todo mundo. Uma semana depois, ele foi com um grupo visitar doentes no hospital. E de novo, ele viu o quê? Muita gente em volta de uma pessoa deitada. Ele lembrou: minha mãe falou que quando está todo mundo em volta de alguém deitado, é algo triste. Então ele falou: puxa, que Hashem receba ele no paraíso. E novamente ele foi expulso. Bikur Cholim, visitar um doente, uma pessoa que está doente, parece algo banal. Eu vou lá, falo um pouquinho. Mas a verdade é que é uma mitzvah extremamente importante e tem leis, tem regras também quando cumprir. Vamos lá. Onde encontramos Bikur Cholim, visitar doentes na Torá? Com certeza, se é algo tão importante, por que não abrir o Chumash, abrir a Bíblia e procurar na história? E justamente, na semana que vem, Parashat Vairá, vamos ler sobre o primeiro acontecimento desse tipo de visita. No final da Parashat dessa semana, Lech Lechá, vemos a ordem divina para Abraão, de que ele fizesse a circuncisão dele em todos os homens da sua família, da sua casa. E a semana que vem, a Parashá começa falando do terceiro dia após o Brit Milá. Quando Abraão ele estava com dores, não é uma coisa fácil de se fazer a circuncisão, ainda mais com 99 anos. Então a Torá diz, o Midrash explica, que Deus apareceu para o Abraão, que Deus estava fazendo Bikur Cholim. Ele estava visitando o Abraão, porque o Abraão naquele momento estava doente. Inclusive, o terceiro dia depois da circuncisão é o dia mais dolorido para a pessoa. E aí a Torá continua, que o Abraão ele estava muito chateado, que ele não tinha visitantes, ele era uma pessoa que gostava muito de receber visitantes, então Deus mandou 3 anjos vestidos de beduínos, de árabes, e não é o foco do nosso shiur. Mas aqui vemos que Deus mesmo recebeu, ele foi visitar um doente. Nós temos que imitar Hashem. Quando vemos que Deus fez alguma ação com alguém, devemos imitá-lo. Então, se ele é piedoso, nós temos que ter piedade. Se ele ajuda, nós temos que ajudar. Se ele visita os doentes, nós também temos que visitar doentes. Qual que é a vantagem de visitar uma pessoa que está enferma? O que a pessoa ganha com isso? Então, a Halachá menciona 3 pontos vitais. O primeiro deles é que, quando visitamos alguém, podemos saber o que ele precisa. Imaginem vocês uma pessoa que está impossibilitada de trabalhar, está em casa, além da solidão que ele pode estar sentindo se não tiver família morando junto, se ele estiver no hospital, quando visitamos alguém, vemos se ele não precisa de algum remédio,
alguma comida especial, alguma coisa que não estão prestando atenção na sua necessidade. O Talmud conta que o Rabi Akiva, o famoso Rabi Akiva, que teve 24 mil alunos, um certo dia ele deu a falta, pela falta de um dos seus alunos. Ele foi pesquisar o que acontece, que esse aluno não vem para as aulas de Torá, e ele descobriu que ele estava doente. Então, imediatamente, o Rabi Akiva parou a sua aula e foi visitar aquele aluno. E quando ele chegou lá, o aluno estava numa cama, num quarto escuro e empoeirado. Então, o próprio mestre começou a varrer o quarto, abriu a janela, fez o ar ficar um pouco mais arejado, melhor para o doente. E após aquilo, o doente virou para o mestre e falou: Rebbe, você me ressuscitou, você me deu vida. Eu estava aqui largado, eu estava sozinho, triste, eu precisava, sabe, do meu quarto um pouco mais limpo, e você me trouxe a vida de volta. Então, esse é o primeiro ponto. Ver se a pessoa não precisa de alguma coisa. Tem uma história muito bonita também, do primeiro Rebbe de Lubavitch, no dia mais sagrado do ano, Yom Kippur, estava lá toda a comunidade, esperando que o rabino viesse para começar a reza. O rabino não chegava, passavam-se as horas. Finalmente, muitas horas depois do início do jejum, o rabino apareceu. E o que havia acontecido? Naquele mesmo dia, uma mulher, que não tinha muitas posses na comunidade, ela deu a luz. Ela era viúva. Então, ela estava sozinha em casa, ela e o bebê dela. E ela não tinha como preparar comida, não tinha nada. Então, o próprio Rebbe foi até a floresta, cortou lenha, tudo isso já era Yom Kippur. Ele cortou lenha, levou para a casa dela, acendeu o fogo e preparou uma sopa para ela, para que isso pudesse trazer forças para ela mesma e para ela cuidar do bebê. Isso é visitar um doente. O primeiro ponto é você ver se a pessoa não precisa de alguma coisa. Ah, sim, sabemos que tal conhecido está doente, mas tudo bem, alguém deve estar cuidando dele. Quem falou? Pode ser que ele não tenha ninguém. Então, é uma mitzvah muito grande ir ver as necessidades, se está faltando alguma coisa para ela. O segundo ponto que é trazido na Halachá é fazer o doente se sentir bem. Claro, ninguém gosta de se sentir abandonado. Ninguém pensa em mim, ninguém lembra de mim. Então, quando visitamos uma pessoa que está doente, renovamos sua força. Fazemos ela se sentir querida. Isso é fundamental. Então, quando vamos visitar alguém, temos que falar coisas agradáveis. O pessoal da sinagoga mandou lembranças. E Baruch Hashem, aqui, pelo menos na nossa sinagoga, estão sempre perguntando do estado de saúde de alguém que não esteja bem naquele momento. E não é entrar no hospital, a gente vê que a pessoa não está muito bem. Oi, Veismin, que coisa terrível. Como que você chegou nisso? Pelo contrário, tem que falar, saber antes como a pessoa está, pegar informações para não levar um susto. Deus os livre, se a pessoa, por exemplo, sofreu um acidente, que ela menos espera, quando vem um visitante, é que o visitante diga: puxa, está todo roxo, está todo machucado. Não, tem que falar coisas, assuntos que vão deixar a pessoa positiva. E por isso mesmo, é importante saber se a visita vai ser produtiva para ela ou não. Tem que pensar um pouquinho. Nem sempre a pessoa está disposta a receber visitas. Depende do estado dela, do humor dela. Às vezes a visita vai causar um mal maior do que se a pessoa ficasse só. E a própria Guemará, o Tratado de Nedarim, na página 41a, diz que não devemos visitar 3 tipos de pessoa. Se a pessoa está com problemas intestinais, se a pessoa está com problema no olho, que deixa o olho muito feio, e se ela está com muita dor de cabeça. E o motivo disso é porque, primeiro, problemas intestinais, a pessoa com certeza não está numa situação apresentável, então ele vai receber uma visita, ele vai se sentir humilhado. A mesma coisa com o olho. O olho é uma coisa que chama muita atenção. Por isso que um coelho, um sacerdote, no templo, se ele tivesse um problema no olho, ele não poderia abençoar o povo e fazer serviços públicos demais, porque o olho chama muita atenção. Então, as pessoas vão ficar olhando para o problema no olho e poderia distrair o Cohen, distrair as pessoas. Então, se a pessoa está com um problema muito grave, não se visita ela. E dor de cabeça, obviamente, para não causar mais dor de cabeça. Se a pessoa está com enxaqueca,
e vem visitas e abrem a porta, ligam a luz, conversam, isso não é produtivo. Então, nesses casos, pode dar um telefonema, a pessoa cumpre também boa parte da mitzvah de Bikur Cholim, de visitar o doente, se você levantar o telefone, conversar um pouquinho com a pessoa, quanto que ela está disposta a conversar. E o terceiro e principal motivo de visitar um doente é para poder rezar por ele. Tanto, é tão importante esse motivo, que a Halachá diz que se você foi visitar um doente e você não rezou por ele, não pediu por ele, não cumpriu a mitzvah. Porque esse é o principal objetivo. É quando você vê a pessoa no estado dela e você quer que ela melhore, então é o momento de se voltar para o céu e falar: Hashem, por favor, tenha misericórdia do meu amigo, do meu familiar. Como que a pessoa deve pedir? Então, a melhor forma é pedir em hebraico. Porque é a língua que os anjos entendem, então os anjos escutam aquela prece e levam para Deus. Isso é quando a pessoa não está na frente do doente. Por exemplo, eu visitei alguém, aí eu conversei com ele, eu saí do quarto e eu peço para Deus, por favor, traga cura e proteção. O ideal é em hebraico, claro que vale em outra língua. Agora, se eu estou presente na frente do doente, eu posso pedir na língua que a pessoa entenda, que o doente entenda. Por quê? Porque ele vai me escutar rezando para Deus, ele vai se sentir melhor ainda. Poxa, ele está pedindo para Deus pela minha cura, por isso, por aquilo. Ele entendendo, ele vai falar amém e ele vai se inspirar e rezar também para Deus, porque mais do que o visitante pode pedir pelo doente é o próprio doente. Deus escuta muito mais a reza de quem está passando por um problema. Já comentamos em algumas aulas que os anjos não entendem outras línguas. Então, se a reza é feita em outra língua, o anjo é mais difícil dele encaminhar na frente do doente. Por que vale qualquer língua? Porque não precisa do anjo. A presença divina se encontra lá de uma forma muito mais forte. Consta no Teilim, nos Salmos, que no caso de uma pessoa enferma, Deus está sobre a cama dele. E por isso tem uma outra lei muito interessante, que nós não devemos sentar mais elevados do que o doente. Então, se o doente está numa cama baixinha, eu devo sentar no chão. Se ele está numa cama como as do hospital, que são super altas, eu posso sentar numa cadeira normal. Por quê? Porque a presença divina repousa sobre a cabeça do doente. Então, eu não posso sentar mais alto do que Deus. Então, no hospital, eu me esforço para não sentar acima. Então, se Deus está lá, a presença está lá, a Shekhinah está lá, então eu posso falar em qualquer língua, porque eu não preciso dos anjos levando essa reza, esse pedido para Deus. A reza é tão importante que ela nos leva para uma outra lei interessante. Quando não podemos visitar o doente, mas não é indicado, a Halachá diz nas 3 primeiras horas do dia e nas 3 últimas horas. Se eu não tenho opção, eu posso ir, claro. Mas por que a Halachá pede que não se vá nesses momentos? Porque geralmente o doente se sente melhor de manhã. Ele se sente bem. Então eu vou visitar uma pessoa que está no hospital e ele está bem-humorado. Então pode ser que eu, como visitante, não vou pedir para Deus com sinceridade. Poxa, ele parece tão bem, parece que já vai ter alta, então eu vou acabar não pedindo. Então de manhã não vamos, porque eu sinto que eu não preciso rezar por ele. E no final do dia é sabido que as dores se intensificam. Qualquer dor, geralmente, a pessoa sente ela muito mais na hora que ela vai dormir. A gente vê isso nas crianças, eles podem passar o dia com dor de cabeça, dormem um pouquinho no meio do dia, mas chega à noite, eles não querem dormir de jeito nenhum, porque está doendo, por isso, por aquilo. Então, à noite, a dor se intensifica. Então, o visitante ele pode pensar, nem adianta rezar, olha como ele está acabado. E a reza não vai fazer efeito nenhum. Então, por conta da reza, não vamos de manhã, porque eu não vou sentir a necessidade de rezar. E eu não vou à noite, porque eu vou sentir que minha reza nem adianta, então eu também não vou rezar. É importante também saber quando que o doente vai tirar proveito da visita. Para o Hashem nos hospitais é mais fácil, porque você vai visitar e o enfermeiro já fala, não, estamos trocando, tomar banho, agora ele está descansando. Mas na casa, a pessoa está em casa, sozinha, ou com uma ajuda. Eu apareço do nada,
eu posso acabar atrapalhando. Então, ele vai sentir que ele tem que me dar atenção e, na verdade, ele queria estar dormindo. Ou a casa não está arrumada, então a pessoa se sente envergonhada. É importante saber também qual é o momento certo para não estragar a mitzvah. A mesma coisa quando vamos visitar um doente, um enlutado. O enlutado também tem um momento que ele quer descansar, então hoje a gente lê no WhatsApp, quando a pessoa está de Shiva, está nos 7 dias de luto, então ele se coloca o horário, tem o horário das rezas, que as pessoas vão para participar do Minyan, para poderem falar Kaddish, e tem um horário específico quando que eles vão receber visitas. Ele não se vai fora desse horário, porque é o momento que a família quer descansar, quer ficar a sós, e a nossa visita acaba prejudicando eles e não consolando eles. Quando pedimos pelo doente, então é costume pedir Betor Shar Rolei Israel. Pedimos pela pessoa o nome da mãe, pelo menos menciona o nome da pessoa e o nome da mãe dele, e também Betor Shar Rolei Israel. Pedimos por ele dentre todos os doentes do povo. Por que isso? Porque quando colocamos o problema da pessoa dentro do problema de mais gente, conseguimos atrair mais mérito para ele. Ou melhor, juntamos ele com o mérito dos outros. Então, se Deus vai mandar a cura e que ele mande, ele vai mandar para essa pessoa junto com todo mundo, ele vem com uma força muito maior. Já no Shabat, nós não podemos pedir. Shabat não podemos ficar tristes, por isso que a gente não costuma consolar enlutados no Shabat, apesar de ser permitido pela Halachá, e nós não pedimos normalmente por um doente no Shabat. Temos o Mishebeira, que é aquela reza que mencionamos o mérito dos antepassados, aquele que abençoou os antepassados, Abraham, Isaac, Jacob. E no dia de semana, quando pedimos pelo doente, mencionamos todo um texto que traga cura para os seus órgãos e para os seus ossos. Em Shabbat, não. Falamos o nome da pessoa, Shabbat e Milizom. Logo em seguida, falamos Shabbat é o dia de hoje, então não podemos gritar, não podemos pedir para Deus. E o refuah para Golavon e a cura virá em breve. No Shabbat não é correto pedir nada para Deus, por isso a reza é toda diferente. Então, mencionamos que a pessoa precisa de cura, mas que a cura virá pelo Shabbat. E o Shabbat, ele tem uma força muito maior. Por isso que o texto é diferente, e por isso também, preferencialmente no Shabbat, pedimos apenas por pessoas que estão em perigo de vida. Porque perigo de vida, ele se sobrepõe a 610 mandamentos da Torá. Então, ele está acima do Shabbat, podemos pedir ou mencionar a pessoa. Na prática, se as pessoas querem pedir por uma pessoa que tem dor de dente ou qualquer outra coisa, também se pode. Quem deve visitar o doente, então, nos primeiros 3 dias que a pessoa adoeceu, somente familiares, pessoas próximas. Os amigos devem se planejar para visitar a partir do 3º dia, a não ser que o doente peça que venha visitar antes. Por que isso? Porque nos primeiros 3 dias não devemos decretar que a pessoa está doente. Ah, viu que a pessoa está doente, ele está doente. Falar isso é como se fosse um decreto da doença. Então, nos primeiros 3 dias, a família tem uma preocupação muito maior. Podem vir visitar. Já os amigos devem deixar para depois de 3 dias. Entre parênteses, falando de doença, evitamos falar nomes de doenças, a não ser que seja necessário, ainda mais em hebraico. Então, na escola, é muito comum uma criança faltar, está com febre, ou qualquer outra coisa, falamos, ele tá com alguma coisa, algum probleminha, mas nunca o nome, para não decretar aquilo sobre ele. Tem outros benefícios também da visita. Então, falamos os 3 pontos principais, que eram, de trás para frente, rezar pela pessoa, fazer ela se sentir bem e ver se ela precisa de alguma coisa, mas também tem um benefício para quem está visitando. Quando nós visitamos um doente, Deus cancela decretos de doença para nós. Se Deus decretou que eu vou ter, Deus nos livre uma dor de cabeça, já que eu visitei alguém, então Deus me dá um crédito a mais, ele me tira essa doença, porque eu visitando, cumprindo essa mitzvah, esse preceito, Deus traz aquilo para mim também. O próprio doente tem uma coisa muito interessante. Consta que se visitamos uma pessoa que está doente e a alma dela tem uma conexão com a minha alma, somos do mesmo mazal, não é? No caso não é zodíaco, mas temos algo
forte em comum, então a minha visita tira 1/60 da doença da pessoa. Imagina, se eu não tenho como saber quem que tem alma relacionada comigo, mas não custa tentar. Se eu visito uma pessoa que é conectada comigo, eu levo embora 1/60 da doença dela. E o Al-Sheikh, ele explica uma gematria é numerologia, que quando nosso patriarca Jacó, ele estava doente já no Egito, prestes a falecer, está escrito lá que avisaram ele que o Yosef estava vindo, falaram, eis que o teu filho Yosef está vindo. E o Sheikh, ele aponta que Hinei, a numerologia é 60. E aí consta que Jacob, ele se fortaleceu quando Yosef entrou e se sentou. Porque o Yosef era vice-rei, então respeita o próprio filho, a realeza do filho, o Jacob, se sentou, e aí ele diz sobre a cama. Então, já que ele falou, ele traz a numerologia falando que cama vale 59, que Yosef, que tinha alma conectada com o próprio pai, ele conseguiu tirar 1/60. Não quer dizer que os filhos, pais e filhos, têm a alma conectada nesse assunto, mas justamente Jacob e Yosef tinham essa conexão. A pergunta clássica que aparece nesse tipo de shiur é, e um goi? E um não-judeu? Devo visitar ou não? Sem entrar em questões de, ele é meu sócio, eu devo visitar um não-judeu ou não? Então, a Laha diz que sim. Consta, não na Laha, perdão, na Gemara, no Tratado de Gittin, 61a, ele traz alguns preceitos, algumas mitzvot, que devemos fazer para os não-judeus também. Por quê? Porque tem que ter tikkun olam, tem que o mundo se dar bem, tem que ter shalom, temos que ter paz. Então, alguns preceitos, eu não vou pôr tefilim no não-judeu, o instrumento de reza, não vou pôr a mezuzá na porta, porque não é relacionado a ele, mas visitar um doente, mesmo ele não sendo do nosso povo, temos essa mitzvah, não chamaria ela somente de mitzvah, mas temos essa obrigação de trazer paz para o mundo. O tratado traz outras mitzvot, por exemplo, no campo temos algumas obrigações, a pessoa tem um campo e ele vai colher o trigo, ele deve deixar uma parte do trigo para os pobres. Então o dono do campo não pode falar, não, aqui só entra judeu para colher. Não, todos têm o direito igual de ir colher no campo e o dono do campo está cumprindo com a sua obrigação. Então, um rabino queria visitar judeus no hospital e ele colocava o tefilim. E num dos quartos que ele visitava, tinham judeus e um não-judeu. Então, ele ia colocar tefilim, o não-judeu pediu muito para pôr, e o rabino, sabe, não quero criar casa, ficar explicando, tem muita gente para visitar. Então, ele pôs no não-judeu, só que Shabbat, no sábado, nós não colocamos tefilim. Então, quando chegou o sábado, o não-judeu perguntou para os outros, hoje o rabino não vai aferir nossa pressão, não vai tirar a pressão? É uma mitzvah visitar a todos e levar uma palavra positiva a todos. Rav Mordechai Eliyahu, ele contou que certa vez ele foi visitar um judeu no hospital e tinha uma outra pessoa no quarto. E o judeu falou, olha, ele não é judeu, ele é palestino. E o palestino olhou para o rabino e falou, poxa, me dá uma bênção. Então o rabino chegou para ele e falou, olha, eu não sei da tua vida, não sei quem é você, estou te conhecendo agora e eu quero te dar uma bênção. Mas, com uma condição, que você me prometa que vamos trabalhar juntos para ter shalom, para ter paz. Claro que o homem falou sim, com certeza, e o rabino deu uma bênção para ele. Nesses preceitos de fazer bondade, não é correto fazer diferenças. Assim como nós não gostamos que nos tratem, nos deixem de lado, nós não podemos deixar ninguém de lado. Pelo contrário, demonstrar paz, demonstrar boa vontade em ter uma coexistência, não sei se é a palavra correta, mas ter amizade para trazer a paz mundial, que é o nosso foco, sempre trazer Mashiach. Tem uma dica interessante, o que um enfermo ou alguém por um doente podem fazer para trazer a cura. Uma das mitzvot que trazem cura para o doente é dar dinheiro para casar moças. Se tem uma menina que ela não tem dinheiro, e hoje em dia já não é tão em voga o dote, mas antigamente, se a mulher não tivesse dinheiro, ninguém ia querer casar com ela.
Então, é uma missão muito grande pagar o casamento, ajudar uma moça a casar, e isso traz a cura para o doente. Como sabemos disso? No Talmud, consta, inclusive rezamos todo dia de manhã e mencionamos isso, tem alguns preceitos que a pessoa, cumprindo eles, ganha uma recompensa aqui embaixo e a verdadeira recompensa no mundo vindouro. A recompensa real de uma mitzvah, de um preceito, é muito maior no mundo vindouro, porque é espiritualidade e é puro, é o bom puro. E aí, nesse tratado, diz o seguinte, entre várias outras mitzvot, diz assim, que é uma mitzvah visitar um doente, é uma mitzvah, em seguida, casar uma moça, achnasat kalá, e é uma mitzvah acompanhar um enterro, uma mitzvah muito grande, inclusive participar de um velório, porque é uma bondade que se faz tanto para vivos quanto para aqueles que já se foram. Então, na ordem que consta no Talmud, que é visitar doentes, casar moças e velório, diz o seguinte, que se você visitar um doente, você casar uma moça, você não vai ter que participar do velório. O casamento está no meio para poder separar. Outras coisas que nós fazemos para trazer saúde para aqueles que estão muito doentes, depende do caso, podemos acrescentar um nome para a pessoa, geralmente se acrescenta Chaim, que é vida, ou Rafael, que é o nome do anjo da cura. Acrescentando o nome, nós mudamos, de certa forma, o código genético espiritual da pessoa. Então, se ela tem um decreto de piorar da sua doença, mudando o nome, alterando e acrescentando um nome, nós conseguimos fazer o que podemos para a pessoa melhorar. E outra coisa que se faz, óbvio, é escrever para o Rebbe de Lubavitch, escrever para um tzadik, líder da geração, e pedir brachá também. No caso, aí sim tem uma diferença entre judeus e não judeus, que os judeus devem escrever o nome deles e o nome da mãe. Então, sempre no judaísmo, já que a identidade judaica vem da mãe, então se menciona a mãe, e o não judeu se coloca o nome da pessoa e o nome do pai dele, porque entre as outras religiões se transmite através do pai. A única diferença, mas também não judeus devem escrever para o Rebbe e pedir uma bênção especial. Só para mencionar que é uma missão muito grande visitar alguém que está doente, é uma missão muito grande possibilitar que outros visitem. Aqui em São Paulo tem algumas organizações, mas uma que é muito próxima à minha, do Rabino Davi Garbati, que ele tem uma organização chamada Leoded. Ele vai de hospital em hospital visitando os judeus, levando os filhinhos, do lado Etrog, todos os preceitos. Então, também, se queremos trazer saúde para a nossa casa e melhora para familiares que estão doentes, é apropriado ajudar que mais doentes sejam visitados. Eu vou até falar, o Pix dele é fácil, e para quem quiser contribuir, é Leoded Brasil, Leoded é Leoded Brasil, @gmail.com. É uma missão muito grande, não tem por que não fazer. Bezrat Hashem, que esse shiur traga brachot para todos aqueles que estão doentes, que não saibamos de doenças, e que vejamos logo a vida de Mashiach, como consta que quando Mashiach chegar, toda a impureza, todo o mal será erradicado do mundo, com certeza teremos todos saúde abundante para todos nós e somente alegrias. Shkoyach a todos que participaram.